Queridos, boa noite, graça e paz, amém? Abra sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 4. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Quero compartilhar com você nessa noite o seguinte tema: lições de um milagre. O que é esse milagre que aconteceu na vida dessa mulher tem a ver com o milagre que Deus vai realizar na nossa vida? Talvez muita coisa. Deus, Ele quer realizar um milagre na vida de cada um de nós. Lições de um milagre. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Você pode ler na sua Bíblia, você pode acompanhar a leitura também na projeção. A Bíblia diz assim, certo dia a mulher de um dos discípulos dos profetas foi clamar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestada a vasilha a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos, feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Amém? Queridos, essa aqui é uma das histórias mais lindas que a gente encontra na Bíblia. A leitura desse texto mostra para todos nós que ele está falando de um milagre que aconteceu na vida de uma mulher e na vida dos seus filhos. É o milagre do azeite. Isso aqui, queridos, foi uma bênção derramada de Deus na vida daquela mulher. E eu tenho aprendido na minha vida que as bênçãos de Deus, elas vêm em resposta a uma necessidade humana. Se existe alguém aqui com algum tipo de necessidade, você é um forte candidato para receber uma bênção de Deus. Porque a bênção de Deus, ela é derramada, ela vem como resposta a uma necessidade que uma pessoa possui. E o milagre ocorrido na casa da viúva, desta viúva, é algo assim extraordinário e que comprova esse fato para nós. O texto expõe aqui para nós a extrema penúria na qual essa pobre mulher havia ficado. Ela perdera o seu marido, que havia falecido, e agora ela estava correndo o risco de perder também os seus filhos, pois a Bíblia diz que os credores estavam batendo na porta dela por causa de uma dívida que o seu marido havia deixado. E essa mulher, portanto, ela necessitava urgentemente que alguma coisa fosse feita para tirar ela daquela situação. Ao ler o texto, fica claro para nós que um milagre aconteceu.
E esse milagre aqui, operado na vida dessa viúva de Súnem, tem ensinos importantes para cada um de nós. Pastor, o que a gente pode aprender com esse texto? O que Deus quer falar ao meu coração aqui nessa noite? Que lições eu posso extrair ou aplicar na minha vida com relação a esse milagre que aconteceu na vida dessa mulher há tantos anos atrás? Olhando para o texto, queridos, eu aprendo algumas lições. Por isso que o tema da mensagem é lições de um milagre. E a primeira lição que eu aprendo é que o milagre acontece quando você clama por ajuda. O verso bíblico de número 1 diz que certo dia a mulher de um dos discípulos dos profetas foi clamar a Eliseu. Ela disse: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravo. A primeira coisa que essa mulher ela fez foi clamar por ajuda. Aquela mulher, queridos, ela estava passando por um momento de privação. Aquela mulher estava enfrentando um momento muito difícil, porque todo o sustento da sua casa havia se perdido com a morte do seu marido. E para piorar a situação, o seu marido havia contraído algumas dívidas, e essas dívidas precisavam ser pagas, e essa mulher ela não tinha como pagar essas dívidas. Então os credores começaram a bater na porta da sua casa, querendo levar os seus filhos. Aquela mulher, queridos, ela começou então a viver numa situação muito difícil. E o texto diz que ela então clamou ao profeta Eliseu. O termo hebraico que traduz essa palavra clamou aqui, ele tem um sentido importante. Foi um clamor por ajuda, foi chorar em voz alta. O clamor daquela mulher foi algo assim que sensibilizou o coração do profeta. Ao ouvir o clamor daquela mulher, o profeta, ele ficou sensibilizado com a situação dela, e Deus se compadeceu daquela mulher sofredora. Aquela mulher estava muito aflita e necessitada, e a lei de Moisés permitia aos credores levar os filhos dos endividados como escravos para pagar a dívida. Foi por esse motivo então que a viúva não viu outra saída a não ser clamar pela ajuda do homem de Deus. Aquela mulher, queridos, ela não esperou perder o bem mais precioso que ela tinha na sua vida. Aquela mulher então, ela decidiu no coração dela a buscar ajuda. Mas existe uma coisa que eu quero aqui nessa noite destacar para você. Você sabe que o que eu aprendo aqui com essa atitude dessa mulher? Eu aprendo, queridos, que não é qualquer pessoa que pode nos ajudar. Se a gente parar um pouquinho para pensar, essa mulher no meio do seu desespero, ela não saiu por aí procurando ajuda em qualquer pessoa. Ela não abriu o seu coração para qualquer tipo de gente. A Bíblia diz que essa mulher, ela foi buscar ajuda, mas ela foi buscar ajuda no profeta de Deus. Ela foi buscar ajuda num homem qualificado. Ela foi buscar ajuda em alguém que tinha intimidade, relacionamento e vida com Deus. Ela não saiu por aí batendo de porta em porta, pedindo ajuda a qualquer pessoa. Ela não abriu a intimidade do seu coração para apresentar para qualquer tipo de gente uma necessidade que ela tinha.
Ao pedir ajuda, seja seletivo. Escolha as pessoas que podem te ajudar. Escolha principalmente um homem e uma mulher de Deus. Não é qualquer pessoa que se sensibiliza pela nossa dor. Não é qualquer pessoa que Deus vai usar para ser um instrumento de bênção na nossa vida, para que a gente possa desfrutar de um milagre. A gente precisa ser seletivo na hora de pedir socorro. Para desfrutar do milagre, ela precisou compartilhar o seu problema com a pessoa certa. Ela tomou a atitude certa de procurar o profeta em busca de uma solução para o seu problema. A minha pergunta é: você tem compartilhado o seu problema com quem? Para quem você tem aberto seu coração e apresentado as suas necessidades? Você tem buscado a ajuda de quem? Essa pessoa que você tem buscado ajuda para repartir uma necessidade que você tem enfrentado é um homem e uma mulher de Deus. É alguém que está de fato qualificado para estender a mão para você e ajudar você na sua caminhada de vida. Essa pessoa, ela pode te ajudar. Essa pessoa é ou não um homem de Deus, uma mulher de Deus. Na hora de pedir ajuda, leve isso muito a sério, porque nem todo mundo que se apresenta como um ajudador pode ajudar você, pode fazer alguma coisa pela sua vida. Por isso, queridos, essa primeira lição é importante. A gente aprende que para um milagre acontecer na nossa vida, primeiro a gente nunca pode deixar de pedir ajuda, mas também peça ajuda à pessoa certa. Tem muita gente aí na vida arruinado, tem muita gente aí na vida com sentimento de fracasso, de derrota, pior do que começou, porque foi buscar orientação, abriu o coração para a gente errada. Procure os Eliseus desse tempo para você abrir o seu coração. Procure os homens e as mulheres de Deus para você ouvir a palavra e o direcionamento que Ele tem para a sua vida. Não saia por aí dizendo as coisas que você tem vivido para qualquer tipo de gente. Segunda lição, queridos, que eu aprendo que o milagre acontece quando você entrega a Deus o que você tem. Primeiro passo, aquela mulher pediu ajuda e foi na pessoa certa. E diante do clamor da viúva, o profeta Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Entenda uma coisa: para Deus operar um milagre na nossa vida, Deus não precisa de muita coisa. Deus não precisa de muita coisa para agir na vida de alguém necessitado. Assim como o Senhor livrou aquela família da crise através de uma simples vasilha com um pouco de azeite, Ele pode fazer o mesmo por você. Basta você entregar a Ele tudo o que você tem e confiar que Ele vai multiplicar. O pouco com Deus se torna muito quando a gente aplica a nossa fé naquilo que a gente depositou e entregou nas mãos de um Deus todo-poderoso. Deus usou o que aquela mulher possuía para multiplicar-lhe os recursos e realizar o milagre que ela precisava. Para Deus operar um milagre, a quantidade não faz nenhuma diferença. Quando a gente olha, queridos, para a Bíblia, a gente encontra grandes homens de Deus e mulheres de Deus que experimentaram grandes milagres a partir daquilo que elas tinham nas mãos e ofereceram a Deus. Por exemplo, Moisés tinha uma vara e os filhos de Israel passaram pelo mar em seco.
A Bíblia fala de Sansão. Ele tinha uma queixada de um jumento, e a Bíblia diz que ele feriu 1000 homens. Davi, ele tinha uma funda e 5 pedras, e assim ele prevaleceu contra o gigante filisteu. A viúva de Serepta, ela tinha farinha na panela e azeite na botija, e assim comeu ela, sua casa, por muitos dias. Elias tinha uma capa, e passaram ambos, Elias e Eliseu, o rio Jordão em seco. Os discípulos tinham 5 pães e 2 peixinhos, e deram de comer a quase 5.000 pessoas. O apóstolo Pedro, ele tinha unção e poder, e ele disse ao paralítico: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno levanta e anda. A viúva do texto, ela tinha apenas uma botija de azeite, e foi a partir dessa botija que Deus operou o milagre, e sucedeu que todos os vasos eles foram cheios. Queridos, o milagre, portanto, depende daquilo que você tem na sua mão e oferta a Deus e entrega a Deus para que Ele haja de maneira sobrenatural. A pergunta é: o que você tem nas suas mãos? Diante da pergunta, você poderia me responder: pastor, eu não tenho nada. Querido, não seja tão pessimista. Não seja tão pessimista para enxergar o quão é suficiente para Deus fazer um grande milagre através daquilo que você considera nada ser. Essa mulher estava desesperada, com medo de perder os seus filhos. Por isso, ela não pôde ver que o pouco azeite daquela botija era fonte para sanar a sua vida. Querido, aquilo que é problema dentro da nossa casa, que a gente só fica enxergando aquela necessidade como um problema, aquilo ali pode ser a fonte do seu milagre. Pastor, mas eu só tenho um saquinho de feijão no meu armário. É ali que Deus vai fazer multiplicar. Pastor, eu não tenho nada. É desse nada que Deus vai te dar uma vida abundante. Deus não precisa de muito para operar um milagre sobrenatural na nossa vida. O milagre partiu de onde ela menos imaginava. O milagre na vida dessa mulher aqui aconteceu quando ela tirou de onde aparentemente não havia nada. E isso nos ensina que não podemos esperar ter para depois entregar, porque é do nada que Deus tira tudo o que a gente precisa. Você vai ser abastado em abundância. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios a partir daquilo que você diz: eu não tenho nada. É a partir disso aí, que aos teus olhos é algo insignificante, que Deus vai multiplicar, que Deus vai fazer um milagre, que Deus vai fazer o sobrenatural acontecer. Deus irá operar o milagre em sua vida, a partir daquilo que você tem. Ainda que aquilo que você tenha seja pouco ou insignificante aos teus olhos, entrega a Deus e Ele realizará um milagre a partir daquilo que você entregou a Ele. Terceira lição desse milagre: o milagre acontece quando você age com fé. Verso 3: então disse Eliseu: vá pedir emprestada vasilhas a todos os vizinhos. Poderia terminar aqui o verso, mas a expressão que faz toda a diferença está depois do ponto ali, ó. Mas peça muitas. A Bíblia conta que para sair daquela crise, aquela viúva teve que pegar vasilhas emprestadas
de seus vizinhos. Tem gente aqui que não pode pegar vasilha emprestada com o vizinho, porque tem problema de relacionamento com ele. Então, se você dependesse dos seus vizinhos para você experimentar um milagre, você estaria lascado. Lascadinho. Mas graças a Deus você tem um bom relacionamento, e aquilo que você precisar e pedir o seu vizinho, ele vai te abençoar, porque você é um homem e uma mulher de Deus. A Bíblia diz que essa mulher, ela agiu com fé. Eu imagino a correria dela com os filhos, um para lá, outro para cá. Tinha barulho de panela na rua, ninguém entendendo nada. Era a festa do panelaço. E aquela mulher, queridos, estava determinada, e ela agiu com fé mediante a palavra do homem de Deus. Eu aprendo aqui que o tamanho do seu milagre é proporcional também ao tamanho da sua fé. Quanto maior for a sua fé, maior será o seu milagre. O profeta era um homem revestido de fé, de autoridade, era a boca de Deus naquele tempo. O profeta disse para aquela mulher: vai pegar vasilhas emprestadas com seus vizinhos, mas tem um detalhe: peça muitas. Deus poderia simplesmente entregar a bênção àquela família para que ela saísse da crise. Porém, ele mandou um seguinte recado: peça muitas vasilhas. Eu acredito que há pessoas que agem pela fé aqui. Deus está mandando um recado para você que se sente coitadinho e necessitado. Pode se preparar para pegar muitas vasilhas, porque Ele vai fazer um milagre extraordinário na sua vida. Pode pegar muitas vasilhas. Pode se preparar para isso. Ao fazer isso, Deus queria provar a fé da viúva. Deus queria saber se realmente aquela mulher acreditava que o número de vasilhas seria proporcional ao tamanho do milagre que Ele iria fazer na vida dela. Então, se você sabe que o Senhor promete derramar bênçãos sem medida por causa da sua vida de obediência, tenha fé e prepare muitas vasilhas. Não espere pouco de um Deus que tem muito para te oferecer. Muito. Não é pouco, não, é muito. Amém? Tem alguém recebendo alguma coisa aqui? Em último lugar, o milagre acontece quando você crê no ilimitado poder de Deus. Verso 6 diz que quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. É interessante, queridos, que o texto diz que enquanto havia vasilhas, o azeite corria. Enquanto havia recipiente, o ilimitado poder de Deus era derramado para o sustento e para a provisão daquela casa. Quando não havia mais nenhuma vasilha para ser cheia, essa passagem conta que o azeite parou de correr.
O texto bíblico não diz que ele acabou, ele apenas parou de correr porque não havia mais recipiente. Porque a quantidade de recipiente que tivesse ali naquela casa seria a forma abundante do derramar de Deus sobre a vida daquela família. A quantidade de vasilhas que tiver na tua casa e na tua vida será a quantidade do poder ilimitado de Deus que será derramado sobre você. Porque o dia que terminarem as vasilhas da sua vida, o azeite vai parar de escorrer. Ele não vai acabar, ele vai parar. Se houvesse mais, Deus certamente continuaria derramando mais bênçãos naquela casa, porque o poder de Deus é ilimitado. Isso significa que se você crer, Deus vai suprir todas as suas necessidades, independente do tamanho dela. Pastor, o senhor não sabe do tamanho do meu problema. Não sei mesmo não, irmão, mas eu sei do tamanho do meu Deus. Ele é muito maior do que aquilo que você está vivendo. Muito maior. O que você vive, o que eu vivo é insignificante diante do poder do meu Deus. Eu não me acostumo com o tamanho de problema. Não me acostumo com isso. Tenho problema todos os dias. Voltei de férias, assim que nem caminhão de lixo, ó. E eu só dando glória a Deus, Júnior Bahia. Aleluias. Porque, querido, na minha vida, o meu problema não é o meu foco é Deus. É Ele que me ajuda a solucionar todos os problemas da minha vida. Você sabe que eu aprendo aqui, com esse último ponto? Eu aprendo que a quantidade de vasilhas que você tiver, será a quantidade de provisão que Deus vai dar a você. Deus agiu de maneira poderosa na vida daquela mulher e seus filhos. Ele pode agir na sua vida também. Ainda que as coisas não estejam indo bem para você. Pastor, as circunstâncias da minha vida, todas elas são desfavoráveis. Mas olha só o que essa frase diz. Essa frase diz que Deus não precisa de circunstâncias favoráveis para agir na sua vida. Deus não precisa de circunstâncias favoráveis para manifestar a glória e o poder dele na nossa vida. São nesses momentos desfavoráveis que às vezes a gente se pega sem chão. O especialista entra no negócio e a nossa vida é completamente restaurada. Eu creio, querido, que basta Ele querer e o milagre acontece. Não tem uma música que a gente canta aí? Se Deus quiser, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Na vida dessa viúva e dessa família, Deus fez. E Ele é Deus. Mas se Ele não fizesse, Ele continuaria sendo Deus. O que a gente aprende? Quais são as lições desse milagre? A gente aprende que o milagre acontece quando você clama por ajuda. Mas lembre-se, busque a pessoa certa. A gente aprende aqui que o milagre acontece quando você entrega a Deus o que tem. Pastor, eu não tenho nada. É por aí que o milagre vai começar na sua vida. A gente aprende que o milagre acontece quando você age com fé. E a gente aprende que o milagre acontece quando você crê no ilimitado poder de Deus. Fique de pé.
Eu quero orar com você, para a gente encerrar essa celebração. Uma reflexão simples, mas que nos apontam para o caminho e para a direção do Pai. Em algum momento essa palavra falou ao seu coração, e você quer que a gente clame aqui pela sua necessidade? Você quer colocar a sua necessidade diante do altar do Senhor? Eu acredito que todos nós temos necessidade, mas existe alguma coisa aí no seu coração que você diz assim: pastor, eu quero colocar isso. Se o Espírito Santo está falando alguma coisa no seu coração, deixa o seu lugar, vem aqui à frente. Vamos encerrar essa celebração clamando: pastor, eu estou apresentando a minha necessidade ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso que está nesse lugar. E enquanto essa canção aqui vai ser ministrada, você vai deixando o seu lugar, você vem, nós vamos orar, você vai apresentar a sua maior necessidade, e quem sabe, um milagre pode também acontecer na sua vida.